Sempre importante te lembrar do like que você não pode esquecer. Esse like é crucial, faz a gente chegar mais longe. Então, não esqueça, like no conteúdo, isso é muito importante. É uma força que você vai dar para o nosso canal, tá certo? Like, comente, quero saber a sua opinião e compartilhe. Espalhe pela internet, mande para os amigos, para as amigas. E aqui está o nosso Pix, contato.tonidevito@gmail.com. Se você puder contribuir com qualquer valor, vai ser muito importante, tá certo? E vamos direto ao assunto, começar a trazer informação importante para você. Olha, os últimos achados da Polícia Federal nas investigações relacionadas ao golpismo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro indicam um esquema complexo envolvendo duas vertentes de organização e uma data limite importante. Eles tinham uma data para conseguir dar o golpe. Um dia antes da cerimônia de diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa era a data limite do golpe. Ou seja, era até o dia 17 de dezembro. A data oficial da diplomação de Lula era 18 de dezembro. Acabou acontecendo uma semana antes, no dia 12. E os golpistas, segundo o que a Polícia Federal está apurando, se planejavam para tentar o golpe até o dia 17. Fontes, a par do andamento das apurações, afirmam que as descobertas provenientes dos inquéritos sobre os incidentes de 12 de dezembro e 8 de janeiro, bem como as operações da Polícia Rodoviária Federal e a influência das milícias digitais, sugerem a existência de dois núcleos agindo simultaneamente. A coisa era organizada, não era feita de qualquer jeito. Era uma tentativa de golpe muito bem concatenada. As informações foram divulgadas pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Em um lado estava o núcleo operacional, responsável pela organização de manifestações, bloqueios de estradas e tumultos, como o ocorrido em 12 de dezembro em Brasília, quando carros e ônibus foram incendiados após a prisão de um líder indígena. O outro núcleo era de natureza política, dedicado à criação de um arcabouço legal para justificar medidas excepcionais a serem tomadas assim que uma dessas iniciativas tumultuosas obtivesse sucesso. Qual era a ideia desse golpismo bolsonarista que tentou tomar conta do país? Fazer confusão, fazer baderna para gerar um caos, para gerar uma comoção, e a partir desse momento entrar com alguma lei, algum decreto, alguma forma arbitrária de tomar o poder, de impedir a diplomação de Lula e a consequente posse do presidente eleito. Basicamente, essa era a ideia. Documentos como a minuta do golpe, encontrada na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, ou o texto discutido por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, com comandantes das Forças Armadas, faziam parte desses esforços. Ambos os núcleos operavam de forma independente, com pouca interação entre eles, a não ser por alguns personagens-chave encarregados de garantir que as ações bem-sucedidas de insurgência ou tumulto fossem seguidas por intervenção ou golpe. Mauro Cid e o ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro, o general da reserva Walter Braga Neto, eram alguns deles. E é importante frisarmos: Braga Neto está sendo investigado, suspeito de ser o elo entre esses dois núcleos do golpismo, entre o núcleo executor e o núcleo mentor, podemos dizer assim. É importante que os militares de alta patente envolvidos na tentativa de golpe sejam punidos. Nós não podemos cair no erro que a gente já caiu no passado de não punir milico que desrespeita a lei. Eles não estão acima da Constituição, não estão acima de nenhuma lei. Precisam se submeter às mesmas regras que toda a sociedade. Precisam ser punidos também.
Eu sei que é um tabu no Brasil punir milico, mas chegou o momento. Nós não podemos permitir que esses caras façam o que fizeram e saiam impunemente dessa história toda. Senão, a consequência é, no futuro, nós termos outras tentativas de golpe, talvez bem-sucedidas, o que seria terrível para o nosso país. A Polícia Federal já coletou evidências de que havia membros das forças especiais na esplanada dos ministérios durante os tumultos de 8 de janeiro. E o que é que essas forças especiais fazem? Aplicam táticas de insurgência, orientam os manifestantes a invadir, como invadir, qual é a estratégia. Aquela horda bolsonarista não estava agindo sozinha, sem orientação, sem um líder. Tinha gente preparada, treinada para guiar os atos golpistas. E a investigação da Polícia Federal chegou nessas forças especiais, os chamados kids pretos, essa coisa toda aí que atinge em cheio as Forças Armadas. É gente que faz parte das Forças Armadas envolvida diretamente numa tentativa de golpe. Isso é muito sério, é muito grave. Além disso, as investigações revelam que a data da diplomação de Lula era vista pelos conspiradores como prazo limite para agir, pois após Lula ser diplomado, seria mais difícil justificar medidas de força para manter a ordem. E mesmo assim, eles tentaram em 8 de janeiro, mais uma vez. Lá em 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula, foi uma tentativa de golpe. E mesmo depois da diplomação e depois da posse, eles tentaram mais uma vez com o 8 de janeiro. São insistentes, são bastante insistentes. Uma das evidências analisadas pelos investigadores é um áudio gravado no celular de Mauro Cid, que trata do cronograma do golpe. No áudio, aquele Ailton Barros discute a estratégia, enfatizando a necessidade de um pronunciamento por parte de Bolsonaro ou do ministro da Defesa da época, Freire Gomes. Ainda segundo as fontes da Polícia Federal, existem várias gravações semelhantes trocadas por Cid com outros interlocutores em diferentes datas, algumas envolvendo indivíduos com papéis mais relevantes que o do coronel Ailton Barros, cujo conteúdo permanece sob sigilo. São mais detalhes, são mais informações sobre a tentativa de golpe, que foi muito bem planejada, muito bem orquestrada, com envolvimento de gente com alta patente, de gente da estratégia das Forças Armadas, pessoas que treinam para participar de conflitos, mas que na verdade usaram o que aprenderam para combater, entre aspas, um inimigo interno, nesse caso, um governo eleito democraticamente. Esses caras que são da área de inteligência, da área de estratégia das Forças Armadas, deveriam usar esse conhecimento em uma situação de conflito com inimigos externos. É para isso que servem as Forças Armadas e não para combater a própria democracia do país. Foi o que tivemos na prática, uma tentativa de impedir que um presidente eleito democraticamente tomasse posse. Antes mesmo da posse, queriam impedir a diplomação desse presidente eleito democraticamente por mais de 60 milhões de votos. Uma votação recorde, a maior até hoje na história. Mas golpistas não respeitam o voto, não respeitam a decisão dos cidadãos e das cidadãs. E temos que punir todos eles, todos os envolvidos nesse golpismo, não importa a patente, não importa se é lá da patente mais baixa ou se é do topo da carreira militar, tem que ser punido da mesma forma. Até quem é do topo deveria ser punido de forma mais dura, porque lidera as tropas, porque deveria dar o exemplo e não conspirar contra o seu próprio país. Quem conspira contra a sua própria nação é traidor da pátria,
é lesa pátria e tem que receber punição dura com base nas leis. Polícia Federal investigando, todos os detalhes sendo expostos. Isso tudo é importante para lá na frente a justiça poder fazer a análise dos processos e aí julgar os golpistas, não só os executores, mas também os mandantes, os mentores e os financiadores. Ninguém vai fugir do alcance da lei e da justiça. Todos serão atingidos. Pessoal, like nesse conteúdo, compartilhe com seus amigos e suas amigas. Não esqueça também de comentar, quero saber a sua opinião, participe. E aqui, ó, tem a nossa chave Pix, contato.tonydevito@gmail.com. Se você puder contribuir, agradeço de coração. Um abraço para Maria de Fátima, José Braz Brunato, Antônio Manuel da Silva, Sônia Regina, são alguns dos doadores que estão ajudando a manter o canal Tony DeVito no ar. E seguimos na luta.